Jesus perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? E os discípulos se calaram, porque no caminho tinham discutido sobre si quem era o maior no reino dos céus. Jesus então sentou perto deles, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus tomou uma atitude e, trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Esse é o texto de Marcos, no capítulo 9, que vamos conversar ao longo dessa semana. Olá, tudo bem com você? No texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, Jesus fala com seus discípulos sobre sua morte e ressurreição. Havia uma dúvida no coração dos discípulos sobre esse assunto e muitos tinham medo de perguntar. Pode ser por falta de assumir que eles tinham de fato dúvida, ou, quem sabe, por receio da resposta de Jesus em confundir mais ainda o coração deles. Há muito eles estavam junto com Jesus e até tentavam dissuadir o Mestre de seguir nesse caminho que ele mesmo anunciava que seria de sacrifício e de muita dor. Um caminho que todos sabiam ser difícil e que nenhum deles poderia seguir junto. Seria uma missão solitária e bastante complicada. Vejamos o texto onde Jesus mantém um diálogo com seus discípulos e reage de uma forma muito contundente, indo direto ao ponto, vendo que os seus seguidores falavam sobre quem seria o mais importante dentre eles. E Jesus então faz o seguinte: pega uma criança, usa como exemplo e diz: quem receber uma criança tal como essa em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Vejam que Jesus ele é muito objetivo, ele é direto e vai logo na dúvida dos seus amigos, o que serve para a nossa compreensão também nos dias de hoje. Receber Jesus, por vezes, leva as pessoas a pensar que são especiais por estarem perto do Mestre. Eu leio a Bíblia, eu frequento a igreja, eu faço estudos bíblicos, sou líder de louvor. Tudo isso me qualifica a ser melhor do que os outros? É o que algumas pessoas pensam. Vejam que a reação de Jesus diante do que os discípulos estavam discutindo foi até de certa irritação. Jesus ficou indignado quando percebeu que os seus amigos mais chegados tinham uma dúvida que se eles estavam em vantagem por talvez estarem mais próximos de Jesus em relação às outras pessoas. A Bíblia, na verdade, é repleta de descrições sobre os efeitos de nos aproximarmos de Jesus e também de conhecer a sua mensagem. Isso é tudo muito claro. Lá está escrito que precisamos ter arrependimento e tristeza pelos nossos pecados. Só isso. Se chegarmos perto de Jesus e de sua mensagem com orgulho, com vaidade pela proximidade com o Mestre, é sinal de que nós não entendemos nada do que estava escrito. Estamos no caminho errado, então, e queremos nos aproximar de Jesus por vaidade e presunção. Isso afasta Jesus de nós, na verdade, e ele quer, de fato, causar um efeito contrário a esse. E isso é declarado em todos os períodos da Bíblia, porque nós somos pecadores e precisamos do perdão. A soberba, no entanto, não nos deixa ver que nós somos pecadores. E isso é o maior pecado que existe. É o achar que nós não precisamos de arrependimento e do perdão. E no final, Jesus não precisa estar perto de nós, porque então nem pecamos assim. Grande engano que o maligno faz questão de que nós tenhamos. Achar que a proximidade de Jesus é sinal de limpeza espiritual. Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus veio ao mundo para salvar o perdido. Se eu não me sinto perdido, ele não terá nada o que fazer perto de mim. Ele vai procurar outro.
É bem assim. Portanto, arrependam-se dos seus pecados. Tenham consciência da miséria que é a nossa vida em comparação à santidade que Deus exige. Declarem dependência absoluta de Deus e de sua misericórdia e implorem pelo perdão. Não da boca para fora, mas de verdade, sinceramente, em seu coração, e recebam a graça de Deus em sua vida. Isso parece muito contraditório, porque em alguns momentos Deus nos oferece sua força, a sua vitória, nos chama para a alegria daqueles que estão ao seu lado, fala que seremos fortes e que poderemos vencer o mal, mas isso não acontece antes de declararmos nossa dependência e assumirmos o nosso pecado em arrependimento e confessarmos os nossos erros ao coração de Jesus. A alegria não pode vir antes da tristeza, porque Jesus é vitória sobre a morte. Há de, então, se morrer para o pecado para viver uma vida ao lado de Jesus. Nos acompanhe ao longo dessa semana e nós falaremos um pouco mais sobre esse aspecto da alegria e do pesar em nosso coração ao lado de Jesus. Fiquem bem e até a próxima!